Fala galera, tudo bem com vocês? Faz um tempo já que eu estava sem gravar os vídeos, mas estamos aqui novamente. Hoje, um tema diferenciado. Eu quero trazer para vocês uma palavra para vocês refletirem mais sobre o que está acontecendo no momento. E olha que não é política, ok? Nosso tema de hoje é liberdade no espírito. Com certeza você já ouviu falar a respeito disso e este é um assunto bastante importante nos dias de hoje. Eu tenho aqui, vou pegar a minha Bíblia, King James, e o versículo base para nós estarmos dialogando a respeito da liberdade está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Nós temos visto nos dias de hoje, infelizmente, que as pessoas, a liturgia tomou conta da situação e o que houve? A igreja se adaptou aos seus moldes e ela se adaptou da maneira mais correta para os seus membros a frequentarem. Ou seja, nós vemos que o Espírito Santo ele não tem a liberdade de agir em nosso meio como era em algumas igrejas e como foi, por exemplo, na história do avivamento Azusa. Se você conhece um pouquinho da história, você vai ver que ali um mover de Deus iniciou-se no país de Gales e William Seymour, nos Estados Unidos, sabendo deste movimento, desejou isso para ele e, junto com mais alguns irmãos, eles buscavam a presença de Deus, o mover do Espírito, o batizar do Espírito Santo, falar novas línguas, e eles foram se desenvolvendo uma intimidade com Deus, e essa intimidade não tinha barreiras, não tinham limites. Temos relatos de cultos que se iniciaram no domingo de manhã e foram terminar só na segunda-feira por causa do mover do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade de agir nas pessoas, de fazer a cura, de trazer milagres, de ter revelações, pessoas falando em línguas e outras interpretando. E hoje nós vemos que isso tem sido uma barreira. As pessoas, elas têm criado métodos, elas têm criado formas de se agir dentro da igreja, de se conduzir às situações que são baseadas em diretrizes de homens. Óbvio que dentro da igreja precisa-se ter organização. Paulo, ele escreve as suas cartas justamente organizando as igrejas, dando direcionamento, mas ele diz aqui claramente que nós temos que ser instruídos, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Quantos relatos nós vemos que ele desejava muitas vezes ir para alguma cidade, mas o Espírito Santo falava para ele: não, não vai, vai para outra, e ele obedecia. Entendeu? Então nós precisamos ter esse pensamento, nós precisamos refletir mais sobre como nós estamos agindo na igreja nos dias de hoje. Nós vemos que muitas vezes, por exemplo, o louvor está uma bênção, está um mover sobrenatural de Deus, e aí do nada se corta este mover e simplesmente vamos iniciar a palavra, ou simplesmente muda-se o foco, termina-se o louvor, começa outro que não tem nada a ver, e a ação do Espírito Santo é barrada. Infelizmente isso tem acontecido.
E não é somente a característica de uma igreja, existem várias igrejas, né? Nós sabemos que tudo hoje em dia tem regras, se tem hora para começar, se tem hora para terminar, tem tanto X tempo para se pegar a palavra, tem tanto tempo de louvor, ou seja, se o Espírito Santo quiser agir, infelizmente ele não vai conseguir. Por quê? Porque as regras humanas estão sendo priorizadas ao invés do mover do Espírito Santo. Jesus pregava, ele não tinha horário. Tanto é que na multiplicação dos pães, os discípulos falaram: Senhor, já está ficando tarde, está escurecendo, nós não temos comida, não tem como esse povo se alimentar, não tem aonde ir comprar alimento para eles. E aí sim, a gente conhece toda a história e há a multiplicação dos pães e dos peixes para o povo se alimentar. Por quê? Porque não tinha hora, queridos. O povo estava com ele, estava ouvindo, né? Estava se dedicando a ter mais conhecimento, a adquirir mais experiências. O que eu queria deixar para vocês hoje é esta palavra para vocês refletirem o que é que vocês estão fazendo hoje na igreja. Você tem se preocupado somente com um cargo? Você tem se dedicado somente a um ministério, achando que ele é o máximo, que ele é a razão da sua vida? Você tem feito a vontade de Deus realmente? Você tem deixado o Espírito Santo falar contigo? Porque o que acontece? Hoje em dia muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas precisam de um abraço, pessoas precisam ser curadas. Existem muitas pessoas com problemas espirituais, com entidades trabalhando na vida deles, tentando destruir. E você tem buscado os dons de Deus? Você tem buscado os dons de interpretação, discernimento, do falar em línguas, de profecias? Você tem buscado o dom de cura? O que é que você tem feito? Ou você tem só trabalhado? Você só tem se dedicado ao ministério achando que limpar a igreja, que estar em algum outro ministério, ser líder do ministério realmente é importante? O que tem sido importante para você? Quantas vezes você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Quantas vezes você tem ouvido a voz dele e ele tipo dizendo: vai lá, prega para aquela pessoa, dá um abraço naquela pessoa, ora por aquela pessoa, e você tem tentado se limitar? A palavra lá no livro de Pedro fala que as pessoas elas tentam nos limitar. E todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo, os homens vão se levantar para tentar te barrar. Por quê? Porque eles querem que você siga a regra deles e não a de Deus. Ou seja, ou você se encaixa ou você está fora. E o que você tem escolhido? Nós vemos Neemias. Neemias, ele desejou reconstruir os muros de Jerusalém. Quando sim ele tomou essa atitude, chegou até Jerusalém para reconstruir os muros, hora que ele tomou a decisão, falou com o povo, o que aconteceu? Se levantou Sambalate, Tobias e Gesem, se eu não me engano, entendeu? E se levantaram, querendo o quê? Querendo barrar a reconstrução. Por quê? Porque era algo que ele estava fazendo fora da ideologia daqueles homens. E você? O que você tem feito? Você tem feito a vontade de homens ou você tem feito a vontade de Deus? Aquilo que Jesus Cristo deixou para você. Porque se você está aí sendo barrado, se você não está fazendo, queridos, na boa, a Bíblia diz, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai e anunciai o evangelho, curai os enfermos, orai por aqueles que necessitam, expulsais demônio. Ele fala que ele deu autoridade sobre a sua vida, está a autoridade da obra da cruz, queridos, para ir, para fazer, para cuidar, para libertar aquele que está cativo. E o que você tem feito? Você tem feito realmente o que Deus tem mandado? Ou você tem feito a vontade de homens? Ou você tem se limitado àquilo que tem colocado, os seus líderes têm colocado sobre a sua vida?
Eu não estou ensinando você a ser rebelde. Eu não estou ensinando você a desafiar a sua liderança. Mas os próprios discípulos disseram para os fariseus: o que cabe a nós, obedecer a vocês ou fazer a vontade de Deus? O que é que você tem feito? Entendeu? Você tem seguido mais um fariseu? Você tem obedecido a mais um fariseu que tem tentado controlar a sua vida? Abre o olho, querido. Sabe por quê? Porque no dia do juízo você vai estar perante a face de Deus e você vai ser julgado pelas suas atitudes. E quando o Senhor perguntar para você o porquê que você não fez, o porquê que você não orou, o porquê que você não abençoou, o porquê que você não curou, ou porquê que você não profetizou, o que é que você vai falar para ele? Vai falar assim: ah, o meu líder não deixava? Ora, queridos, você sabe a verdade. Você sabe que Jesus Cristo lhe outorgou esse direito de ir, de pregar, de fazer, de curar, ok? Então, eu não quero me estender mais. Já vamos aí para quase 12 minutos de vídeo e eu quero que você reflita. Que você reflita sobre o que eu disse para você. Como que nós temos nos comportado diante de Deus? Será que nós estamos sendo guiados realmente pelo Espírito Santo que habita em nós? Será que você tem dado ouvidos a Ele e tem feito o que Ele tem pedido para você? Sinceramente, com o que você tem dado importância? O que é mais importante para você? Fazer a vontade de Deus ou ser líder do ministério? Ou ter um status? Ou ter um cargo bonito? Ou você gosta de ser chamado de diácono, presbítero, pastor? E você, o que você tem feito realmente? Pense nisso, queridos. Hoje, como eu disse para vocês, nada de conhecimento no quesito aí, né, dos todos os outros vídeos que a gente tem ministrado, mas hoje sim eu queria trazer para vocês essa reflexão. Se cuidem, porque a Bíblia fala que nos tempos finais até os eleitos seriam enganados pelos falsos mestres. E queridos, os falsos mestres se levantam não fora da igreja, eles se levantam dentro da igreja. Porque os que estão lá fora mesmo, a gente já sabe que está lá fora, mas os que se levantam dentro, queridos, desviando você do foco, desviando você da verdade, vendendo a Cristo, vendendo aquilo que Jesus disse: de graça vocês receberam e de graças vocês devem oferecer àqueles que necessitam. E as pessoas, os falsos mestres de hoje em dia, têm conduzido você a uma teoria da prosperidade, a uma teoria de que quanto mais você oferta, mais você se dedica, quanto mais você trabalha para Deus, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai te amar. E isso é uma grande mentira, porque você é amado incondicionalmente por Deus. Se você faz, se você não faz, se você trabalha ou se você não trabalha, se você oferta, se você não oferta, queridos. Se você dá o dízimo, se você não dá o dízimo. Não é porque você não dá o dízimo que o devorador vai destruir a sua vida. Pelo amor de Deus, querido, seja inteligente, ok? Estude a palavra de Deus, porque os falsos mestres têm se levantado, desviando as pessoas da verdade que Jesus Cristo deixou para nós, ok? Então reflita sobre isso, reflita sobre ser livre na presença do Senhor, ser liberto na presença do Senhor e fazer aquilo que Ele manda, ok? É como, para encerrar, queridos, é como nos casos que nós vemos quando nós vamos orar pelas pessoas. Se o Espírito Santo te guia, queridos, vá em frente, não tenha medo, porque Ele vai te ensinar o que você deve fazer e o que você não deve. Somente creia de que você é capaz. Somente creia na obra da cruz do Calvário, porque você vai sair vitorioso e vai orgulhar a Deus e vai expandir o reino de Deus da forma correta,
ok? Sendo guiado e instruído pelo Espírito Santo. Reflitam, queridos. Que Deus abençoe e até a próxima.